Boa noite, Laís. Boa noite a todos e a todas. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite de quinta-feira. Fiquei muito feliz com o convite desse projeto que tem sido tão importante aqui para Belo Horizonte e eu diria até para o Brasil. Então, agradeço demais a produção, a organização, pelo cuidado que tiveram, né, para a participação da gente. Então, assim, eu só tenho a agradecer, viu, gente? Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Eu vou fazer minha audiodescrição, desculpa. Eu sou uma mulher branca, baixa e magra, tenho os cabelos pretos, lisos na altura do queixo, meus traços são finos, estou usando a camisa azul do Acessa BH e estou na minha sala, quarto, cozinha. Na parede branca, atrás de mim, estão pendurados alguns quadros e hoje eu estou de batom vermelho, como pede esses tempos. Então, né, como a Laís já disse, discutir hoje, né, como os cegos leem, como que como que o acesso à literatura, né, tem sido mais acessível para as pessoas que não enxergam. Nos últimos anos, eu tenho tido a oportunidade de conversar sobre acessibilidade e inclusão com diversos públicos pela minha atuação de bibliotecária. No setor Braille da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, em que trabalhei há alguns anos, são recebidas crianças em visitas escolares. É muito lindo, gente, de se ver isso. As crianças, elas se encantam com os livros em Braille, fecham os olhos e passam as mãozinhas tentando ler. A maioria das pessoas, elas têm curiosidade em saber como as pessoas cegas leem. Durante centenas de anos, os cegos foram impedidos de acessar autonomamente a cultura escrita, participando apenas de processos. Peraí, gente, eu tô lendo, tá? Peraí. Os cegos foram impedidos de acessar autonomamente a cultura escrita, participando apenas de processos que fossem orais. O desenvolvimento do sistema Braille, né, pelo francês Louis Braille, na metade do século XIX, deu a possibilidade à comunidade cega de acessar de forma autônoma os registros escritos e fazer seus próprios registros. Isso foi um grande avanço para a comunidade cega. Mesmo que até hoje, né, em 2022, muitas pessoas ainda não façam, né, não tenham acesso e não registrem o seu conhecimento. O fato é que o sistema existe, né, funciona e é direito das pessoas cegas esse acesso. O tema dessa mesa nos estimula a ir além do Braille, mas ele é nosso ponto de partida, sem dúvida. O progresso da tecnologia assistiva tem sido rápido, né, assim como a tecnologia em geral dos nossos tempos. Os novos recursos estão sendo constantemente criados para incluir as pessoas com deficiência visual e até, né, com outras deficiências. São muitos os recursos que podem facilitar a vida das pessoas nos seus processos de comunicação, desde aplicativos, programas, dispositivos, telas e por aí vai. Refletir sobre essas questões é o convite para essa nossa noite aqui. Então, eu vou receber agora os nossos convidados. Em primeiro lugar, a querida Carla Mauchi. Seja bem-vinda, Carla. Boa noite a todas, a todos. Cleide, é uma alegria te reencontrar, querida. É sempre muito bom te encontrar, seja presencial, seja virtualmente, Carla. A Carla, gente, é pedagoga com especialização em deficiência intelectual e pós-graduação em tecnologia assistiva e mestrado em psicologia da educação. É coordenadora da Mais Diferenças, uma OCIP que atua com educação e cultura inclusivas. A Carla atua em projetos sobre o direito ao livro, a leitura e a literatura, tais como pesquisa de produção de livros em múltiplos formatos, que eu tenho certeza que ela vai falar um pouquinho hoje com a gente, a formação de mediadores de leitura, tanto no Brasil quanto no exterior, a formação de leitores com e sem deficiências. E ela participa de diversas redes e coalizões em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. É um currículo e tanto, e uma atuação e tanto, gente. Carla é uma militante da área.
Então, e agora o nosso segundo convidado, Marcos Lima. Oi, Marcos, seja bem-vindo. Oi, obrigado. Então, o Marcos, né, é jornalista, palestrante e criador do canal do YouTube Histórias de Cego, e descobri agora há pouco que o Marcos mora em Belo Horizonte. Eu fiquei muito feliz com isso. Então é isso, gente. A nossa dinâmica aqui vai ser assim: cada um vai apresentar um pouco, né, a sua reflexão sobre o tema, esse tema para o qual fomos convidados, e depois a gente começa a conversar, tá? Porque mineiro gosta de prosa, né, Carla? Aí a gente conversa e eu fico o convite, né, para vocês colocarem aí no chat as dúvidas, as reflexões de vocês, as angústias também sobre o nosso tema. Então vamos lá, gente. Carla, é com você. Boa noite novamente, boa noite, Marcos. Eu Boa sou noite. uma mulher branca, com a pele escura, os olhos amendoados e pequenos. Eu tenho 52 anos de idade, eu estou com o cabelo preso num coque bem no alto da cabeça. Ele era castanho, mas agora ele já está bem grisalho. E eu estou usando um vestido com grandes flores em tons de roxo, preto, vermelho, amarelo e azul. Eu estou usando um brinco de pendente vermelho e um anel vermelho grande, porque vocês verão, porque eu mexo muito a minha mão. O meu sinal, que a Rosane está fazendo, é um C, que sai do alto na altura da testa e vai dançando até o meu ombro. E eu trabalho na Mais Diferenças, como a Cleide falou, que é uma ONG que desenvolve projetos de educação e cultura inclusivas. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite, mas, acima de tudo, parabenizar a Laís e toda a equipe, né, o Daniel, que vem desenvolvendo esse projeto, um projeto de fôlego. Então, pensar numa cultura acessível e inclusiva, num projeto que começa em 1º de setembro e vai até 31 de outubro, acho que é algo inédito. E que eu acho que a gente precisa celebrar e, ao mesmo tempo, agradecer, porque, sem sombra de dúvidas, foi-se sonhado, imaginado, e se trabalhou e lutou muito para garantir o acesso a BH. Então, queria muito celebrar esse momento. Também queria celebrar que a gente tem uma programação de tanto tempo. Eu trabalho há muito tempo com a pauta da educação e da cultura. E é uma alegria reencontrar a Cleide, uma parceira que já é de longa data, mas também encontrar o Marcos, alguém que a gente está conhecendo aqui, que é da nova geração. E aí, nesse sentido, quando a gente tem uma programação de tanto fôlego, significa que a gente tem formação de público e tem artistas com deficiência, profissionais que se encontram para que nós possamos juntos construir uma sociedade que cada vez possa ser mais igualitária, mais justa e mais pública para todos nós. E acho que é um pouco por aí que eu queria trabalhar e iniciar essa prosa. A gente vai discutir como cegos leem, e eu sou... Minha formação inicial é pedagogia, eu sou uma professora, mas acho que tem uma questão que me marca, é que eu sou uma leitora, desde muito cedo. E os livros são fundamentais na minha vida. E assim como os livros são fundamentais na minha vida, há muito tempo eu venho trabalhando, né, lutando, brigando, para que os livros sejam, de fato, um direito para todas as pessoas. Eles não podem ser privilégio, eles não podem ser acessórios, eles não podem aparecer esporadicamente. Então, e acho que essa mesa vai falar disso. Essa mesa se nomeia como Cegos Leem. E aí eu acho que é ótimo que a gente tenha aqui o Marcos, que é cego, e que também tem um programa que se chama Histórias de Cego, porque quando a gente está falando de literatura, a gente também está falando de história, de fabulação, de imaginação.
Portanto, eu não vou me aventurar a falar num lugar que eu não ocupo. Então, eu quero fazer a minha fala a partir do meu lugar de militante, a partir do meu lugar de leitora, de educadora, e também de alguém que tem pesquisado e produzido livros em múltiplos formatos acessíveis. Então, acho que isso é importante a gente ir colocando para que as pessoas possam nos entender. É lógico que depois, no nosso bate-papo, acho que a gente pode trabalhar as questões da acessibilidade. A Cleide já fez uma breve, mas linda abertura falando do Braille, falando da tecnologia assistiva, dos múltiplos recursos. Mas eu entendo que o meu papel aqui é fazer uma defesa das múltiplas e infinitas formas de ler, das múltiplas possibilidades da gente pensar o direito à leitura, da possibilidade incrível que os recursos de acessibilidade possibilitam para que outros públicos também possam acessar a literatura de outras formas. E aí, nesse sentido, eu queria começar com uma citação do Eugen Balkar, que é um esloveno, fotógrafo, cego, filósofo, que também já esteve aí em BH. Então, BH tem trabalhado com essa pauta, acho que há bastante tempo, a gente reconhece muito. E o Eugen Balkar fala: enxergo muito bem com os olhos da imaginação, do desejo e da liberdade. Então, quando a gente está falando do direito ao livro, à leitura, à literatura, quando a gente começa a pensar como os cegos leem, acho que é importante que a gente amplie esse nosso conceito de leitura e de literatura. E aí eu queria trazer um pouco essa reflexão que está nos movendo, que é como os cegos leem. Acho que eu vou trabalhar a partir do Plano Nacional do Livro e Leitura e da Política Nacional de Leitura e Escrita, que é um marco legal fundamental que muitas vezes tem sido esquecido no nosso país. A gente tem fragilidade nas políticas de Estado, nós temos tido retrocesso nos direitos das pessoas com deficiência, nós somos um país que ainda não nos incomodamos com segregar, separar e excluir. Infelizmente, alguns de nós seguem dormindo tranquilamente com situações de exclusão, talvez muitos por não terem tido o direito de conviver com as pessoas com deficiência, então são mundos muito distantes, são gramáticas que não conversam. Mas também outros por acreditarem que as pessoas com deficiência são incômodas, atrapalham. Portanto, a gente também está nesse debate falando de acesso a BH e acesso a Brasil, num cenário ainda de exclusão, de preconceito e de capacitismo. Portanto, os marcos legais e os marcos legais que nós temos no país são marcos legais pautados nos direitos humanos? Pô, eu também sou um marco legal, desculpa aí, Carla. Olha, é verdade, Marcos! Tu sabe que agora, que ótimo isso. Eu lembrei de um amigo meu, que é poeta também e músico, e que ele é Carlos. E aí ele diz que ele está no plural. E aí eu fiquei, no início, bem incomodada, porque eu sou Carla, mas aí eu me dei conta que o meu segundo nome, que é Simone, gera Carlas. Então, estamos no plural, Marcos. Então, estamos no plural. Desculpa a interrupção, mas não resisti. Você falou tanto marcos legais. Adorei. Então, nós temos muitos marcos legais. Marcos legais da legislação, mas marcos legais que são histórias de cego e tantas outras histórias que a gente não conhece. E acho que isso também tem a ver com literatura e com a capacidade muito rápida da gente poder conversar, dialogar e não estar nesse mundo isolado. E aí, pensando nos marcos legais, em todos, no Marcos, agora não vou me esquecer disso, Marcos.
Vai ficar grudado em mim. Não esquece mesmo, não. Não esquecerei. Eu queria trazer, então, o Plano Nacional do Livro e Leitura, que diz, no primeiro eixo, sobre a democratização do acesso. Então, acho que a primeira reflexão que nós precisamos fazer é como se dá a democratização do acesso para as pessoas cegas, mas para outras pessoas com outros tipos de deficiência e para uma parcela enorme da população brasileira que também não tem garantido o acesso ao livro e à leitura. Sem sombra de dúvida, a tecnologia avançou e evoluiu muito, tanto que a gente está aqui num seminário remoto, cada um do seu lugar. Mas, se nós formos pensar nos lugares por excelência, escola e biblioteca, nós temos acervos de livros muito reduzidos para as pessoas com diferentes deficiências. O público com deficiência visual é o público que mais tem acesso a livros, mas ainda num percentual muito, muito pequeno. E, nesse sentido, a gente também precisa fazer uma defesa de que, se existem múltiplas formas de ler, as pessoas com deficiência visual, as pessoas cegas, têm o direito de escolherem o formato que querem ler. Elas podem ler pelo braille, elas podem ler no audiolivro, elas podem ler usando o seu leitor de tela, elas podem ler com um outro lendo para elas, elas podem ler por tantas possibilidades, com uma linha braille, que articula a tecnologia. Portanto, não é isto ou aquilo, não é, agora que tem um livro, um audiolivro, a gente não precisa mais braille. A gente tem direito de ler todo e qualquer título, e as pessoas com deficiência têm o direito de escolher, e nós, como sociedade, temos o compromisso e o dever de disponibilizar. Portanto, a gente não tem acesso aos livros. As pessoas com deficiência visual e as outras pessoas com outras deficiências, menos ainda, não podem chegar numa livraria e sair com o livro que elas querem, o título que elas quiserem, assim como nós. Claro que a gente tem uma questão financeira posta, mas não é disso que a gente está falando aqui. O segundo eixo, que eu já vi que eu estou avançando eu sou prolixa e devaneio muito, porque é uma pauta que me apaixona, então eu vou dar uma reduzida, tem a ver com o fomento à leitura e a formação de mediadores. Esse seminário fomenta a leitura. No entanto, é importante que a gente pense, enquanto nós, educadores, quais são os espaços formativos que temos, quer seja na formação inicial e na continuada, para colocar o livro, a leitura e a literatura no lugar que merece, e, além disso, pensarmos em estratégias de garantir o direito ao livro, à leitura, desde a primeiríssima infância, a garantir o direito ao simbólico, a garantir a capacidade de fabular, a garantir a capacidade de acessar e escolher autores que sejam cegos. Então, quando a gente está falando de formação, se abre um mundo enorme. E, nesse sentido, eu queria trazer Maria Emília Lopes, que é uma argentina que me emociona e me inspira e me ensina muito, que diz o seguinte: o lugar que conferimos à palavra lúdica e poética, a leitura e a presença de livros na vida das crianças é uma questão sobre a capacidade de pensamento de uma sociedade, por sua habilidade por inventar e reinventar o estado das coisas. Portanto, a leitura e a capacidade lúdica e poética não é qualquer coisa, e eu acredito que nós, enquanto sociedade, uma sociedade desigual, uma sociedade intolerante, está precisando de muita poesia, de muita possibilidade de se colocar no lugar do outro, de empatia e de alteridade. E nós não podemos tirar esse sonho de nenhuma das gerações, mas nós precisamos pensar desde a primeiríssima infância. Portanto, todos nós temos esse compromisso. A gente nunca sabe quando nasce um leitor, mas nem por isso a gente desiste.
No entanto, com as pessoas com diferentes deficiências, não só as pessoas cegas, geralmente a gente não acredita que elas serão leitores, nem que elas têm direito a serem leitores. O terceiro eixo fala muito dialoga muito com a citação da Maria Emília, que fala da valorização institucional da leitura e do incremento do seu valor simbólico. Qual é a valorização institucional que nós damos para livros em múltiplos formatos acessíveis? Nas bibliotecas e nas escolas, qual é o acervo que tem? A gente tem livro braille, a gente tem audiolivro, a gente tem scanner, a gente tem livro bilíngue, português e língua de sinais, a gente tem livro em leitura fácil, linguagem simples, para o público com deficiência intelectual, com baixo letramento. Muitas vezes a gente vai escutar não. Portanto, a gente não tem dado o valor simbólico que precisamos para o livro e para a leitura, e para alguns públicos, muito menos ainda. E o eixo 4 fala do desenvolvimento da economia do livro, e que eu entendo que esse, então, é um outro desafio enorme que nós temos, porque nós ainda não temos um mercado de livros acessíveis. Nós temos livros sendo produzidos por organizações, por fundações. A Mais Diferenças vem produzindo o que pode de livros, mas os livros precisam ser produzidos por todas as editoras. E, nesse sentido, nós também precisamos pensar em incentivo. A gente não quer simplesmente entrar num diálogo de disputa com as editoras, com os escritores, mas as políticas públicas são feitas para isso. Nós precisamos pensar em estratégias de incentivo para que a gente possa desenvolver uma economia do livro e uma cadeia produtiva do livro. E aí, feito um pouco essa abertura, eu entendo que nós precisamos, então, nesse sentido, estar muito junto com as pessoas, cegas nesse caso, mas eu vou reafirmar com as pessoas com diferentes deficiências, com diferentes características, para que a gente possa inventar e reinventar as infinitas formas de ler. Quando a Mais Diferenças começou a estudar e produzir livros em múltiplos formatos acessíveis, a gente resolveu que a gente queria produzir um livro que pudesse chegar para um público o maior possível e mais diverso. E aí a gente desenvolveu, então começou a desenvolver livros audiovisuais, para que a gente garantisse libras, para que a gente garantisse narração, descrição das imagens. E quando a gente produziu o primeiro livro, nós ficamos muito felizes. A partir de uma série de livros já produzidos, a gente começou de novo a ficar insatisfeito, porque quanto mais a gente lia, mais a gente pesquisava, mais a gente estava com pessoas com diferentes deficiências, mais a gente percebia que um só livro não era suficiente. Por quê? Porque se nós pensarmos, cada um de nós, mesmo tendo o mesmo livro, eu estou aqui, Marcos, com O Pequeno Príncipe em leitura fácil, que é um livro que a Mais Diferenças produziu, e ele está impresso em papel, esse não é audiovisual, e que a gente estava com várias pessoas cegas, com várias pessoas surdas, com várias pessoas com deficiência intelectual e com autismo juntas, criando e inventando esse livro. Por mais que o texto é o mesmo, cada um de nós lê um livro a partir das nossas experiências, do que a gente está vivendo naquele momento. Portanto, por mais que eu faça a crítica aqui, eu quero fazer o convite para que a gente entre, e eu acho que o Acessa BH traz isso, que é a gente pensar a capacidade infinita que a inclusão, que o heterogêneo, que as diferenças trazem para as artes e para a cultura. Entendendo aqui que a literatura, que a criação artística, ela não pode ser entendida somente do ponto de vista instrumental, mas ela precisa ser entendida como novas camadas de narrativa, novas camadas de leitura, novas camadas de invenção e criação que a gente não sabe onde nós chegaremos, mas que, sem sombra de dúvida, será muito mais potente
e rico do que nós simplesmente termos, e eu amo eles, um livro em papel. A gente não vai abrir mão do livro em papel. E quando a gente está trabalhando com os outros livros, com os outros formatos, nada impede, e a gente está o tempo inteiro com o livro de papel. Agora, a gente pode estar com um livro de papel, a gente pode estar com um livro de braille e tinta, a gente pode estar com audiolivro, a gente pode estar com um livro em francês e português, a gente pode estar com muitas formas de acessar o livro e a leitura. Eu queria ficar por aqui e passar para o Marcos Legais. Ou para o Marcos Legal. Ai, gente, isso foi muito divertido. Eu adorei, Marcos. Carla, muito obrigada. Foi, né? É lindo te escutar, porque você traz um pouco de esperança para a gente, sabe? Você traz reflexões muito sérias, mas a gente sente esperança aí na sua fala. Gente, a gente teve a troca, né, da nossa intérprete, agora a gente está com a Laritza. Ela é uma mulher branca, de cabelos lisos, pretos. Laritza, você usa óculos? Eu não estou conseguindo enxergar direito, não, né? Não. Ela está... Não, né? Gente, desculpa, que tá a telinha... Ah, sim! Você usa! Ela usa óculos, né? De uma lente clara, e tá, né, se confundindo com o rosto, e ela está de blusa preta. E, ó, atrás dela um fundo branco. Então, essa é a Laritza. Obrigada, Laritza, seja bem-vinda. Então, né, a partir, né, dessa provocação, né, a Carla fala muito de direitos, e eu acho isso muito lindo, que eu acho que é isso, a gente está num momento, né, Carla, de luta para não retroceder. Acho que vamos guardar isso aí. Marcos, vamos lá, né, para suas palavras iniciais aí, fica à vontade, com você. Poxa, gente, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Cleide. Boa noite, Carla. A Laís, que me convidou para o evento. É um prazer enorme estar no Acessa BH. Eu sou um homem branco, cabelos pretos. No fundo, aqui atrás de mim tem uma parede branca. Eu tô com... Não sei se dá para ver, tô com a camisa aqui do História de Cego, já que mandaram a minha camisa do Acessa BH lá para o Rio de Janeiro. Sei lá por quê, então estou com ela. E ainda que a Carla tenha falado que eu sou da nova geração, eu tenho 40 anos. Então, estou aí já vivendo um pouquinho, acumulando algumas experiências. Eu vou falar um pouquinho sobre mim hoje de uma forma diferente, né? Porque eu costumo me apresentar como jornalista, palestrante e youtuber, né? Eu sou um pouco dos três e sou mais, né? Que eu não sou só youtuber, eu trabalho no TikTok, no Instagram, eu não sou só palestrante, eu trabalho com consultorias e inclusive em audiodescrição, eu não sou só jornalista, eu trabalho com comunicação, enfim. E tem uma frase que eu gosto muito de falar que é assim: eu sou jornalista de formação, porque eu me formei em jornalismo na UFRJ, mas eu sou comunicador de coração, e aí eu enveredo pelo lado da comunicação e mostro como a comunicação quebra barreiras, como o meu projeto Histórias de Cego é voltado para a gente quebrar barreiras, como eu acredito muito que a comunicação ela vence os preconceitos, entendendo, eu sempre digo que eu classifico, né, preconceito como desconhecimento, e não como maldade. Maldade é discriminação, e isso é crime, a gente precisa punir. Mas muitas vezes o que as pessoas têm em relação a gente é desconhecimento. Assim como nós temos em relação a pessoas, grupos, países, situações que a gente não conhece. Então, eu acho que a melhor ferramenta para a gente quebrar isso é a comunicação, né? Se a pessoa não sabe, a gente precisa levar informação, e é isso que eu venho fazendo no História de Cego. São mais de 600 mil seguidores em todas as redes, mais de, sei lá, já perdi as contas, 70 milhões de visualizações, e fora todas as palestras e tudo mais. E, em geral, começa a falar, conta minha história, cego, não sei o quê, mas hoje vai ser diferente. Como o tema é como os cegos leem, eu vou enveredar um pouco pelo meu lado, que é um lado adormecido, né? Que é o lado de jornalista, que é o lado da comunicação, menos como forma de quebrar preconceitos e mais como forma de conhecer o mundo, né? E claro que esses assuntos rendem pra caramba, e a gente precisa falar muito sobre comunicação, sobre quebra de preconceitos e tudo mais,
mas hoje o tema da nossa palestra, da nossa conversa, vai ser como os cegos leem. Eu vou contar um pouquinho a minha história, a minha relação com a leitura, que é uma relação muito profunda, e acho que a gente vai conseguir acompanhar um pouquinho de como foi a evolução, né, da acessibilidade da pessoa cega aos meios de leitura. Antes de tudo, quando eu falo cego, tem muita gente que estranha, né? Eu já ouvi, uma vez falei não sei o que de cego, aí a pessoa falou, não fala cego não, cego é ofensivo, né? Não, ofensivo é me chamar de flamenguista, cego é um diagnóstico. Enfim, ofensivo me chamar de outra coisa nos últimos tempos, mas enfim. O diagnóstico... Pô, saudade do tempo em que o meu grande problema era o Flamengo. Cego é um diagnóstico oftalmológico, um diagnóstico de uma pessoa que não enxerga, né, como eu, ou que enxerga bem pouco. Cego não é ofensivo. Cego só ganhou um caráter pejorativo porque a sociedade que a gente vive é muito visual. Né? 85% das informações que você aí, que está me vendo, nos vendo, recebe, é pelo seu olho. Seja na hora de atravessar uma rua, na hora de assistir uma televisão, na hora de ligar um forno de micro-ondas, de acessar um site e na hora de ler um livro. Então, quando a gente fala de uma pessoa cega, a tendência de quem enxerga e nunca teve contato com uma pessoa com deficiência visual é achar que ser cego é a mesma coisa que você quando levanta à noite para ir no banheiro e não quer acender a luz. Não, não é isso. A gente tem um amplo espectro de desenvolvimento, né? Eu sou cego há muitos anos, então essa é a minha vida, então a gente vai desenvolvendo. Então eu sou muito independente. Eu atualmente não moro sozinho, mas morei sozinho por muito tempo. Já viajei para 23 países, fiz palestra no exterior, muitas dessas viagens sozinho. Né? Quando eu vou a compromisso de trabalho, já fui a vários estados do Brasil para dar palestra sempre sozinho. Então eu tenho uma independência muito maior inclusive, do que muita gente que enxerga. Nossa, não sei como é que você tem coragem de viajar sozinho. Enfim, pessoas que enxergam, né? Isso tudo não é uma questão de comparação, como eu sou melhor ou como eu sou pior. É só uma questão da gente quebrar esse paradigma, né? Que é o primeiro, de que cego é coitadinho, de que cego está buscando voltar a enxergar e de que a gente é triste e tudo mais. E eu não sou nada disso, e muito em função da palavra escrita. Eu amo a palavra escrita, né? Eu gostava muito de ficar no computador e sempre gostei. E quando eu recebi um cartão lá para me inscrever no meu primeiro vestibular, eu quase ia botando que eu queria fazer informática. Porque na minha cabeça o cara fica no computador o dia inteiro, ele quer fazer informática, certo? Mas na última hora, uma luz, cegos também vê luz no fim do túnel, me mostrou o seguinte: não, cara, você não tem nada a ver com informática. Você fica no computador o dia inteiro porque você gosta de escrever. É exatamente isso. Eu ficava no computador escrevendo, não ficava desenvolvendo programas, eu ficava escrevendo. Eu sempre gostei muito de escrever. E aí eu vou falar do que isso rendeu, né? Essa escrita toda. Mas começando do começo, eu perdi a visão com 6 anos. Eu fui diagnosticado com glaucoma congênito com 7 meses de idade. Ao longo da minha infância, eu fiz diversas cirurgias no olho, todas elas aqui em Belo Horizonte, inclusive. Nunca imaginei que um dia eu fosse morar aqui. Eu vim aqui bastante para fazer cirurgia no Hospital das Clínicas. Apesar de todas essas cirurgias, eu enxerguei até os 6 anos. Na verdade, as cirurgias foram para eu poder enxergar até mais tempo, né? Mas eu enxergava pouco. Eu, quando fui alfabetizado, eu já era cego, então fui alfabetizado em braille. As letras, no que a gente chama de tinta, né? As letras impressas, eu só conheço letras de forma. Meu pai me deu, né, na infância, uns bloquinhos de madeira com o formato das letras, então decorei todos. Eu gostava de ficar passando a mão nas placas dos automóveis e ficar lendo, né? Então, eu sei as letras de forma, eu não sei letra cursiva, enfim, essas coisas eu não sei. Mas desde cedo eu quis ter um contato com a leitura, né? Eu acho que começou antes mesmo de eu aprender a ler, né? Minha mãe descobriu que tinha um lugar no Rio chamado Clube da Boa Leitura, que voluntários gravavam livros em fita cassete, né? E eu levava para casa e ouvia várias vezes a mesma história e adorava. Eu daria um mundo para poder ler essas histórias de novo, mas eu não acho de jeito nenhum. E assim foi o meu primeiro processo com leitura. Eu aprendi a ler braille. Eu estudava numa escola
especial, né? O primeiro grau inteiro, chamado Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, que é uma referência nacional em educação para cegos. Foi fundada no ano de 1854. Eles têm lá uma biblioteca bem grande, né? E todos os meus livros eram em braille. E eu gostava tanto de ler, que o meu dia mais feliz era o dia, primeiro, segundo dia de aula, que a gente ia lá na imprensa braille para pegar os livros que a gente ia usar no ano. Livro de matemática, livro de português, estudos sociais. Gente, o que eu fazia era o seguinte: eu chegava em casa, eu botava o livro em cima da cama, ajoelhava assim no chão, às vezes eu botava uma almofada para o joelho não ficar todo marcado, e eu lia os livros didáticos todinhos, do início ao fim. Livro de matemática, gente. Alguém lê livro de matemática como se fosse literatura? Eu lia como se fosse literatura. Eu amava. Isso me ajudava de alguma forma na escola, porque quando o professor chegava para dar a matéria, eu já sabia, né? Eu não sabia, mas já tinha tido contato. Mas, sobretudo, aquele exercício que eu fazia toda a primeira semana de aula me trouxe uma vontade enorme de ler. Eu sempre gostei muito de ler. Eu pegava alguns livros na biblioteca do Instituto Benjamin Constant. Eu pegava alguns livros em fita também, no Instituto Benjamin Constant. Eu lia muitas coisas, né, dentro do que dava. Nossa, eu lembro de livros maravilhosos. E além disso, eu pedia para minha família ler para mim. E aí eram coisas mais específicas. Eu gosto muito de países, lugares, geografia. Então, eu tinha umas enciclopédias lá em casa, dos anos 60 ainda, né? Eu cresci na década de 90, então isso aí, sei lá, início da década de 90, tinha uma enciclopédia de 24 anos antes, mas é diferente de agora. Quando a gente falava de 24 anos atrás, antes não parecia tanto, né? As coisas mudavam, mas não era com essa velocidade. E eu adorava. Quem chegava lá em casa, eu pedia para ler para mim. Era tipo um pedágio. Tinha a fase que eu pedia para as pessoas jogarem bola comigo, mas quando eu cresci um pouquinho, era para pessoas lerem para mim. Eu tenho uma irmã, que ela é 3 anos e pouco, quase 4 anos mais nova que eu, e eu brincava de Barbie com ela, eu trocava desde que ela lesse tantas linhas para mim. Cada 15 linhas era não sei quantos minutos de brincadeira. E assim ela estava aprendendo a ler, e ela lia para mim sobre países, sobre cidades, e eu amava aquilo. Eu gravava a leitura em fita, e depois eu passava para o braille, e quando eu passei a ter computador, eu passava para o computador também. Meu pai lia enciclopédia para mim de países, e paralelamente eu ia pegando os livros e tudo mais. Então eu sempre tive um gosto imenso por ler. E acho que o gosto por ler foi se transformando em gosto por escrever. Eu comecei a escrever, eu usava computador, mas na época não tinha internet. Era uma coisa que existia, mas era bem insólita. A gente, às vezes, tinha que esperar de madrugada para conectar, ou nem isso, né? Tipo, eu não sei se vocês lembram da época que o computador se bastava, né? Você não precisava ter internet, você tinha joguinho, você tinha as coisas no computador. E eu usava o tempo para escrever. Histórias de criança, eu tinha muitas histórias da minha cabeça. E eu comecei também a escrever as coisas que aconteciam na escola. E fui escrevendo as coisas que aconteciam na escola, como é que foi esse dia assim, aquelas histórias engraçadas. E ia escrever, ninguém ia ler mesmo, botava no computador. O computador não tinha limite de linhas, né? E então eu ia escrevendo. Aí você me perguntou, por que você não escrevia em braille? Porque o braille, ele tem uma questão que é folha, né? Que é uma folha cara, e a questão de ocupar espaço, né? A partir do momento que você escreve em braille, a coisa começa a ocupar espaço. O braille ocupa mais espaço, porque a letra em braille ela é maior do que a letra impressa, porque o tato, por melhor que a gente seja com as mãos, o tato não é tão desenvolvido quanto a visão. Isso antropologicamente, desde a nossa evolução. Então, a letra em braille ela precisa ser maior. E, além disso, como o braille ele sai do papel, imagine que ele tenha, sei lá, 2 milímetros de altura. Cara, se você botar ali 100 páginas, esses 2 milímetros já são 200 milímetros, já são 2 centímetros 20 centímetros de altura e assim por diante. Então, o computador não tinha limite. Era escrever. E eu fui escrevendo. E não parei. E quando eu falo que eu não parei, literalmente. Eu sei que tem muita gente que usa essa palavra literalmente como de uma maneira mais equivocada, né? Literalmente usa como ênfase, mas eu estou usando como literalmente mesmo. Eu não parei de escrever até hoje. Eu, desde 1997, eu tenho um diário que eu escrevo todos os dias da minha vida. Se eu quiser ver agora o que eu estava fazendo
no dia 5 de outubro de 2002, 20 anos atrás, eu sei exatamente o que eu estava fazendo, o que eu estava sentindo. Eu faço isso por vários motivos. Porque eu gosto, óbvio que se eu não gostasse eu não estaria fazendo, porque me faz bem. Eu sinto que quando eu estou escrevendo, eu chego a conclusões que eu não tinha chegado antes de escrever, né? Porque é um outro tipo de linguagem. Quando você escreve, você aciona outra área do cérebro. Eu, às vezes, estou escrevendo um negócio e falo, caramba, então é isso. Coisas que eu não tinha conseguido pensar. E também, eu escrevo, eu vou fazer uma metáfora que eu acho que é bem representativa. Escrever, para mim, é como tirar fotos. Deixei um silêncio para vocês poderem exclamar. Como assim tirar foto? Imagina que eu estou numa viagem. Para mim, não vai adiantar tirar foto. Eu compro miniatura dos lugares que eu estou. Eu tenho em casa uma coleção de mais de 600 miniaturas de 80 países do mundo inteiro. Mas eu não consigo tirar foto daquela. Eu não consigo uma miniatura da praia, uma miniatura de uma situação, ou uma foto. Então, a minha foto é escrever. Por exemplo, eu escrevo o que aconteceu. Eu escrevo as histórias. Então, quando eu volto, em vez de abrir um álbum de fotos, eu abro um álbum de lembranças. Então, isso me estimula. Por exemplo, eu sei, posso saber como é que foi meu terceiro ano de escola. Está lá, escrito. Tal dia, aconteceu isso, eu fiz isso. E eu lembro das histórias e eu falo, caramba, ainda bem que eu resolvi escrever. Fui escrevendo ao longo desse tempo. Tenho 25 anos de escrita. E aí começaram a surgir algumas histórias engraçadas que eu comecei a botar nisso que eu chamo de diário, que eu acho que é mais que um diário, não sei. E 2010, eu resolvi botar um pouco dessas histórias na internet. E aí que eu criei um blog chamado Histórias de Cego. Foi o início do Histórias de Cego. Eu já dava algumas palestras incipientes, assim. Eu estava saindo de um mundo em que eu era muito tímido, né? E aí eu descobri que as pessoas gostavam de ouvir o que eu tinha para falar. E aí, em 2010, eu comecei a escrever as histórias de cego. E as pessoas começaram a gostar. E o que aconteceu foi que eu recebi um convite. Olha que coisa, né? Por conta do que eu escrevia, recebi um convite para fazer uma palestra no Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, organizador das Olimpíadas e Paralimpíadas no Rio de Janeiro, para fazer uma palestra lá por causa do blog. Eu fiz a palestra, no final da palestra me convidaram para trabalhar lá. Eu trabalhei, foram 3 anos e meio maravilhosos, que eu me desenvolvi muito e tudo mais. O blog acabou morrendo por conta do servidor ter dado problema no servidor. Eu cheguei a fazer outro blog no final, né, em 2017, eu reavivei o blog, falei, não, vou fazer um outro blog, estava desempregado, estava querendo viver das palestras, o blog morreu de novo, né? E aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Quando eu falo que o blog morreu, ele saiu do ar na internet, mas eu continuei com as histórias. E as histórias estavam lá. E eu falei assim, cara, vamos botar isso no papel? E isso virou o meu primeiro livro, eu vou mostrar aqui, espero que eu esteja na posição certa, se eu não tiver, por favor, me avise. Histórias de Cego. Tá virado, querido. Assim tá bom? Não, o contrário, tava de cabeça para baixo, desculpa te falar. Assim tá ainda bom? de cabeça para baixo. Meu Deus. Agora, pronto. Vai, desfaz. Marcos Lima, Sim. Histórias de Cego. Isso, esse é o meu livrinho. Ele se originou das histórias que eu escrevia no blog, do Histórias de Cego. Ele é um compilado, né, de histórias, não é uma autobiografia do tipo, nasci tal ano, vivi. São histórias, são crônicas. Situações que eu vivi, que eu conto. Quando eu quase apanhei dos argentinos na final da Copa do Mundo de 2014 no Maracanã, quando eu fiquei pendurado por uma perna num abismo de sei lá quantos metros. Enfim, essas coisas que a gente acaba vivendo um pouco por não enxergar. Eu fiz o livro porque 2019 foi um ano que eu rodei o Brasil inteiro, em outros países também dando palestra, e todo mundo me cobrava. Você tem que ter um livro. Pô, se tivesse um livro aqui, todo mundo ia comprar. Eu falei, beleza. Eu fiz um livro aqui. Aí chegou a pandemia, eu nunca mais fiz palestra presencial. E os livros ficaram tudo encalhados. Então eu peço para vocês comprem, gente, ajuda aí. Bota na internet, livro História de Cego, tem formato papel ou em formato e-book. Vocês vão se divertir, é uma leitura para a família. Fui eu mesmo que escrevi, né? Não teve ghostwriter nem nada. E vocês veem, né? Foi uma sucessão de acontecimentos, né? Comecei a escrever no computador,
virou um blog, virou um livro. Isso tudo por conta da minha paixão pela leitura lá no início. Né? Eu sempre li muitos livros em braille mesmo. Né? No início, além das fitas, eu lia muitos livros em braille. Eu desenvolvi uma técnica de leitura braille que eu lia braille rapidamente. Assim. Eu ganhei vários concursos de leitura em braille na escola que eu estudava. Só que desde que eu saí do Instituto Benjamin Constant, o acesso ao braille se tornou mais difícil. Né? Eu tinha acesso lá, claro que não tinha todos os livros do mundo, mas tinha uma boa base de literatura. Era muito importante para eu conhecer o mundo, né? A pessoa, quando é cega, ela usa o livro além do que todo mundo usa, a gente usa o livro para conhecer o mundo, né? A gente conhece o universo, né? Pelas descrições do livro. Se eu não sei como é que é um dinossauro, eu estou lendo um livro sobre um dinossauro, ele vai explicar de alguma forma e eu vou entender melhor do que o não vendo o dinossauro, né? Quando eu saí do Instituto Benjamin Constant, passou a ser mais difícil o acesso a livros. E aí eu descobri o livro virtual no computador. E desde então, assim, 99% dos livros que eu li desde então são no computador. São livros virtuais. Tem a vantagem, né, de ocupar muito menos espaço. Ocupa espaço só no meu HD. O Braille é fantástico. O Braille é maravilhoso. Eu amo Braille. Eu acho que todo cego tem que aprender Braille. Criança, né, principalmente. Porque o Braille é a forma que a gente tem contato com as letras. O Braille é a única forma que a gente está lendo realmente o livro. Porque quando eu estou escutando uma fita, eu estou escutando alguém ler. Quando eu estou escutando no computador, eu estou escutando o computador ler. Então, o Braille é a forma que a gente tem contato com as letras mesmo. Mas o Braille acaba sendo inviável em larga escala. Imagina um livro como O Senhor dos Anéis ou Harry Potter em Braille. Além a letra em Braille ocupa muito espaço, por ela ser maior. Ela ocupa espaço porque ela é altinha, né? Ela sai da página. Sei lá, gente, um livro, a coleção do Harry Potter ia dar sério. Uma estante inteira de livros ou mais em Braille. É inviável. Ela dá, Marcos, é uma estante inteira. A gente tem lá na Biblioteca Estadual uma estante inteirinha. Inteirinha? Qual o tamanho? Sério, vocês têm Harry Potter impresso? Temos sim! Eu acabei de ler os 7 livros do Harry Potter agora para uma criança. Criança não tem deficiência. E eu li a partir do computador, escutando e lendo. Fazia as vozes e tal. Tipo, eu ia assim, e direitinho, assim, lia bem, né? Eu fazia e tal. Pô, se tivesse em Braille, é que assim, eu não tenho de guardar, né? Tipo, é impressionante. Então, é uma estante inteira, né? Sem exagero, deve ser uma estante grande, porque são livros enormes. São 6 prateleiras. Então, 6 prateleiras, gente. Imagina, isso não cabe na sua casa. Pô, eu queria muito ver. Um dia eu quero conhecer esse livro do Harry Potter. Já está convidado, viu, para conhecer. Vamos marcar, fazer um vídeo. Pública Estadual de Minas Gerais. Eu vou adorar. O pessoal lá, eu posso combinar. Vamos combinar. Um vídeo lá, a gente, vai ser muito bacana. Eu quero muito conhecer. Mas, gente, o que eu quero dizer, e a Cleide me ajudou, é inviável. Eu não consigo ter em casa. Eu não tenho espaço para ter uma estante com 6. Não, uma prateleira. Uma estante, né, com 6 prateleiras de livros em Braille. Por melhor que ele seja, ou por mais que eu goste de ler. Então, o livro no computador, ele trouxe essa facilidade, né? Além de você ter acesso a muito mais títulos, você consegue, com certeza, economizar espaço na sua casa, né? Mas é muito bom saber que as nossas crianças conseguem ler Harry Potter em Braille. Eu ia adorar, na época que eu li Harry Potter pela primeira vez, eu ia adorar ler em Braille, desde que eu pudesse devolver depois para algum lugar. Por isso que é bom que existam as bibliotecas. Então, é isso. Ver como a leitura faz parte da minha vida, né? A leitura, as palavras me formaram. Eu sou escritor, sou comunicador. E muito, muito se deve ao livro e às palavras e a tudo que os livros me ensinaram. Desde a infância, quando eu lia, sei lá, Robinson Crusoe, A Ilha Perdida, e viajava. Depois, mais tarde, os livros de Júlio Verne. Enfim, nossa, isso para mim abriu horizontes enormes. E eu vou passar a palavra a Cleide, senão eu vou ficar falando aqui, porque ler é uma paixão. Ai, gente, é tão bom quando a gente encontra pessoas que comungam dos mesmos objetivos, dos mesmos gostos, interesses, né? Nossa, é muito bom, Marcos, adorei te escutar. Eu acho que realmente é isso, né? A leitura, ela amplia demais os nossos horizontes, alarga as fronteiras e é um direito, né? Tem uma pergunta aqui que chegou, né, no chat aqui do YouTube, que é da Hanna. Hanna, querida, beijo para você! Hanna é uma querida, né? Ela é bibliotecária lá no Rio de Janeiro.
ela acompanha, né? Eu estou lendo a pergunta dela, né? Acompanha o trabalho da Cleide e da Carla há um bom tempo, lindeza. Agora vou começar a acompanhar o seu. Ela falou para você. Ganhei um seguidor. Vai ganhar uma seguidora lá no YouTube. E aí a gente vai continuar falando de bibliotecas, né? Você falando, né, que sua relação com o computador é muito forte, né? E aí a Hannah pergunta se você teve contato com bibliotecas na sua trajetória, como foi, né? O Instituto Benjamin Constant, né, tinha biblioteca, e tem, né? Biblioteca imensa. Eu amava um produtor, ficar me perdendo, né, pelos corredores lá, nossa, biblioteca, adorava. Nossa, aí lá tem uns livros velhos, né? Assim, eu tô falando lá, tem uns livros velhos, a minha experiência é de 20 anos atrás, tá? Agora pode ter mudado. Mas tem uns livros velhos, tinha umas traças, a gente botava a mão, nossa, era muito bacana, assim. A gente brincava de quem achava o livro mais velho, achava um livro de 1916 lá, imagina um livro em braille impresso em 1916. Eu achei uma enciclopédia lá de 1900, sei lá quanto. Nossa, era muito legal. Você viajava nos livros, então esse meu contato com a biblioteca é um contato muito forte. Tá, mas é a biblioteca do Benjamin Constant. E outras bibliotecas? Outras não, nunca tive contato, até porque em geral as outras bibliotecas não têm livros em braille, né? E aí eu vou passar para cá para a gente falar um pouquinho sobre isso, mas a questão, né, da aquisição dos livros em braille, ela é muito difícil, gente. Sim, ela é muito difícil, né? Aí eu vou dar uma notícia. Não, eu trabalho, além de tudo, eu fundei junto com meus amigos uma ONG e a gente produz os materiais em braille, né? Cardápios e tudo mais. Cara, uma impressora braille pode chegar a custar R$100 mil. Como chama a ONG? Dá o serviço. URES Esporte e Cultura. URSE, URES Esporte e Cultura. Baseado no Rio de Janeiro. A gente trabalha com esporte para pessoas com deficiência visual e outros tipos de deficiência. E a gente produz material em braille para investir nas atividades de associação. E já teve uma vez, gente, que a gente tinha uma impressora que estava quebrada. O conserto no Brasil era tão caro que foi mais barato pagar uma passagem para um colaborador nosso ir para os Estados Unidos, ele chegar nos Estados Unidos, alugar um carro, dirigir sei lá quantos quilômetros, e na fábrica, a fábrica consertar e voltar para o Brasil. Foi mais barato do que pagar o conserto da impressora no Brasil. Isso é o conserto, não foi uma impressora nova. Nossa. Então, o braille claro, porque a produção não é em larga escala como é os livros impressos, né? Isso realmente é um problema. A gente tem lá na Biblioteca Estadual, né, esse problema também com as impressoras. E aí, gente, eu vou dar aqui, nem sei se eu posso dar essa notícia, mas eu vou fingir que eu não sabia que não podia, tá? A gente recebeu. Eu fingi que não vi. A gente recebeu na Biblioteca Braille agora 30 novos títulos em Braille. Né? Olha que coisa linda, gente, 30 novos títulos, e desde muitos anos, acho que a gente nem tem memória de qual foi a última vez que a gente recebeu tantos livros de uma vez e títulos que foram selecionados pelo setor, porque ainda tem isso, né, que a gente não tem a possibilidade de selecionar, é só o que é oferecido, né, em projetos, em programas governamentais. Então, pela primeira vez, e aí também com recursos públicos, porque foi um projeto, né, do Instituto Periférico de Lei de Incentivo que propiciou, né, proporcionou essa aquisição. Então, Marcos, tem livro novo na biblioteca, vamos lá fazer essa carteirinha para você conhecer o espaço e pegar uns livros em braille. Depois tu manda os títulos aí, me fala, beleza. Manda. Carla, vamos falar um pouquinho desses formatos que a Mais Diferenças tem oferecido, porque a gente já viu, né, algumas questões que o braille traz, né, tanto de produção quanto de armazenamento. E aí, quais são essas alternativas que a Mais Diferenças tem pesquisado? Antes de falar sobre as alternativas, eu quero dizer que é uma alegria, Marcos, te escutar. Oba. E é muito potente, porque tu vai trazendo exatamente essa questão de ter uma família leitora, de desde sempre leram para ti. Então, a questão de ter alguém lendo... Mas eu obrigava, tá, Carla? Ótimo, mas que bom que tu era teimoso, né? Tu era birrento. Então, acho que é isso.
e depois descobri o Braille, e descobri a biblioteca, e a coisa da escrita e da memória, né, que tem a ver também com como que a gente vai narrando as nossas histórias e os nossos mundos, e depois de tu escreveres. Então, eu acho que a tua fala traduz, concretiza muito do que a gente está falando dos direitos, e que são poucas as pessoas, se a gente for pegar da grande maioria, que são marcos, né? É lógico que nós temos muitos leitores cegos, é lógico que a gente tem vários escritores que também foram perdendo a visão. Então, assim, no entanto, se a gente for pegar toda a população, a gente ainda não tem tantos marcos. O IBC fica no Rio de Janeiro. Se a gente pegar algum dos tantos municípios que tem BH, isso já reduz. A Cleide trazendo de como é difícil ter acervo novo. Então, eu acho que a tua fala, ela traz justamente o que a gente está brigando, que é que as pessoas possam ter o direito, a oportunidade de escolher, e que os livros e a leitura produzem sentido e abrem mundos para nós também, Marcos. A gente lendo, absolutamente igual a tia, eu nunca vou conhecer um dinossauro, eu posso ver a figura. Agora, foram esses livros. Eu fui criada lá no interior do Rio Grande do Sul. Então, eram os livros que me abriam as possibilidades de sonhar e conhecer outros mundos, né? Então, não podia deixar de falar e de te agradecer, assim, porque é muito bom te escutar, e eu também vou te ler. Oba. Comprarei o livro. Vamos ajudar aí no estoque do Marcos, gente. Vamos gerar o estoque do Marcos. Agora, falando disso, do que a gente vem fazendo, então, e produzindo na Mais Diferenças, como essa questão do mercado é muito complexa, quase inexistente, então a Mais Diferenças vem produzindo livros em múltiplos formatos acessíveis, com recursos públicos e de fundações privadas. Portanto, os livros que a gente está produzindo, e eu acho que essa é a primeira coisa importante de compartilhar, e eu vou pedir para colocarem também no site, são livros que estão disponíveis gratuitamente. Os livros de domínio público, para toda e qualquer pessoa. E a gente entende que esses livros podem ser lidos por pessoas sem deficiência, e que também são outras formas de ler que abrem para quem não tem deficiência. E os livros proprietários são para as pessoas com deficiência e os profissionais que trabalham com pessoas com deficiência. E aí, eu vou compartilhar, que eu acho que é mais fácil, mas o que a gente vem pensando, né, é pensar num livro a partir da perspectiva do desenho universal. Então, a gente pega um livro que está em papel e a gente transforma ele num livro audiovisual. Então, a gente começou produzindo os livros com narração, com descrição, com libras, com o texto, e a gente também tem trabalhado colocando paisagem sonora e animação nos livros e nas histórias. E tem um outro formato, que é o que a gente vem pesquisando e estudando muito, que são os livros de leitura fácil, que no Brasil, eu acho que infelizmente tem sido ainda mais diferenças que tem produzido. Então, eu vou te mostrar aqui, Marcos, que eu acabei de receber ontem, que esse é um trabalho que a gente fez em parceria com o IJC, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, na versão leitura fácil. A LBI tem 42 páginas de um texto muito denso, muito complexo. Assim, muito juridiquês. Um juridiquês, livro 1, livro 2. Então, a gente verteu ela para leitura fácil, e ela vai estar disponível, ela está em papel, a que eu estou mostrando, mas ela vai estar disponível também na internet para baixar. Então, quando a gente começou a estudar leitura fácil, e que lá fora tem um mercado muito desenvolvido, a gente começou com um pouco de preconceito, porque a gente dizia, como que a gente vai mexer no Pequeno Príncipe? Quem sou eu, né, para alterar o Saint-Exupéry e interferir na obra? Mas quando a gente começou a trabalhar com as pessoas que estavam absolutamente isoladas dos livros, e a gente viu os leitores nascendo
e eles podendo ter acesso, hoje a gente defende muito. Então, a gente produz os livros em leitura fácil, em papel, mas muitas vezes a gente disponibiliza em PDF e depois da versão em leitura fácil, a gente coloca ela também em audiovisual, com libras, com descrição, com narração. Então, tem sido esse o processo. Eu escolhi, e a gente tem feito os livros do Leia como uma criança. Todo mundo conhece a coleção, todo ano saem 2 títulos. Então, o Itaú tem feito um trabalho grande de produzir os livros em múltiplos formatos acessíveis. E aí eu escolhi o Enquanto o Almoço Não Fica Pronto, que é um livro que é da Sônia Rosa, com ilustrações da Bruna Cis Brasil, e também é um livro que vai discutir a questão, né, étnico-racial, é uma família negra, que também as crianças negras se enxergam muito pouco nos livros, assim como as pessoas com deficiência se enxergam muito pouco nos livros, muitas vezes ainda com uma visão, né, capacitista. Então, eu vou compartilhar com vocês trechinhos do Enquanto o Almoço Não Fica Pronto. Eu vou compartilhar 3 trechinhos. Um só com narração do livro, o texto no original. Outro com trechinho de uma audiodescrição, que a gente inventa nomes, fabula, que a gente tem chamado de um pouco mais poética, que é literatura infantil, que não é tão longa e que entra na história para a gente não, o leitor não perder, e uma outra com uma descrição mais detalhada, trazendo mais elementos também nessa conversa entre texto e imagem, pensando em letramento visual, em alfabetização visual e em múltiplos letramentos. Pode ser assim? Vamos ver se eu não me atrapalho. Então, apresentar tela, guia. Eu não sei qual que vai ser a primeira, tá bom? Pode colocar. Então, eu pulei, porque esse livro tem uma introdução grande, vários agradecimentos, então eu vou botar a partir de um trechinho. Enquanto o almoço não fica pronto, o papai varre o chão da casa. As crianças tomam banho de banheira. A vovó faz tranças nos cabelos. O bebê chora e faz pirraça. Papai parece um astro de rock tocando a vassoura de olhos fechados. Vovó arruma os cabelos. O bebê no chão faz um estrago. O menino e a menina num banho todo ensaboado. Enquanto o almoço não fica pronto, o papai arruma as... Então, nesse, vocês viram, e eu vou já fechar, que tem uma voz feminina, tem uma outra voz masculina. A voz feminina, e a Cleide conhece, não sei se ela reconheceu, é da Bel Maier, que também é uma grande inspiração para a gente que trabalha com livro-leitura, com biblioteca comunitária. Então, a Bel entrou nesse projeto. E tem uma descrição muito pequenininha e tem libras também, para as pessoas que não sabem. Então, esse é um trechinho de um livro. Agora eu vou mostrar o mesmo livro com uma descrição mais detalhada. Você compartilhou, Carla? Oi? Você compartilhou? Porque não está aparecendo. Não? Não, tá não. Nossa, eu estou há horas aqui escutando história. Pois é, a gente achou que você estava procurando a tela aí. Ah, perdão, gente. Só um pouquinho. Tá. Perdão. Vou mostrar, então, só um trechinho, porque eu já passei meu tempo. Nossa, Não, eu acho que é muito importante a gente
A gente tem tempo, fica tranquilo. Guia do Chrome. Vamos lá. Agora me digam, se eu ficar muda, vocês me catem, Cleide. Tá bom. Agora sim, acho que vai dar certo. Isso. Eu já liberei. Deu. Cleuma Almeida, Carolina. Deixa eu passar um pouquinho. Enquanto o almoço não fica pronto, o papai varre o chão da casa. As crianças tomam banho de banheira. A vovó faz tranças nos cabelos. O bebê chora e faz pirraça. A vovó diante do espelho da pia do banheiro, usando um vestido azul estampado. O menino e a menina na banheira, que fica embaixo do chuveiro. Uma cortina rosada de um plástico combina com os azulejos da mesma cor. Os dois irmãos brincam no meio da espuma branca que escorre para o lado de fora. O cachorro, deitado de barriga para cima, se diverte com a espuma em cima dele. O bebê só de fralda, sentado ao lado do cachorrinho, se enrola no papel higiênico e faz uma grande confusão. E por uma porta lá no fundo, vemos papai segurar a vassoura e inclinar o corpo para trás, como se tocasse uma guitarra. Você sabe o que é pirraça? É a birra, a manha que o bebê faz. Você reparou que ele chora com o olho fechado e o outro aberto, olhando a vovó, tentando ver se conseguiu chamar a atenção dela? Então, vou fechar esse e vou de novo, para não ficar perdida sozinha. Agora, eu vou mostrar sem descrição, só narração. No mesmo trecho. Enquanto o almoço não fica pronto, o papai varre o chão da casa. As crianças tomam banho de banheira. A vovó faz tranças nos cabelos. O bebê chora e faz pirraça. Então, um pouco como o Marcos falou que ele lia 10 vezes o mesmo livro, que as crianças adoram e pedem de novo, a gente tem o mesmo livro que a gente pode ler no papel e que a gente pode ler só com a narração, que a gente pode ler com uma descrição, né, mais pequenininha, que a gente pode ler com uma descrição maior, que se a Cleide for fazer a descrição vai fazer diferente, que se eu for fazer a descrição lendo com as crianças, se as crianças forem fazer a descrição, e a gente tem experimentado muito isso, elas vão fazer totalmente diferentes. Então, eu acho que essas são questões que vão nos possibilitando abrir outras formas, né? Ela não é a única e tampouco ela é a definitiva, mas ela é a possibilidade da gente ir criando outras formas de garantir o acesso e de que a gente possa, cada um, ser leitor, ser inventor das nossas histórias e poder, sei lá, eu, inventar aqui outras coisas e que outros mundos. Então, Ai, acho que é um pouco Carla, isso. você recebeu um elogio agora, hein? Você viu aí? Carla, você é tão livro. Ai, que Hanna amada! Ai, eu Porque- sou tão livro, porque acho que talvez sim, eu ame tanto eles, Hanna. Pois é, né? Tem pessoas que são mesmo, né? Elas são livro na vida da gente. Carla, isso que você está falando é tão interessante, tão importante,
porque se tem uma coisa, né, que eu aprendi, porque você é uma inspiração mesmo para a gente aprende muito com você, com as pesquisas, né, do Mais Diferenças, é muito importante esse espaço de pesquisa, de experimentação, é que os recursos de acessibilidade, né, eles inicialmente podem ser pensados para um tipo, né, para acessibilizar para um tipo de necessidade, de deficiência, mas que todos, né, todas as pessoas, de um jeito ou de outro, podem aproveitar esse recurso. Então, eu acho que isso é muito valioso, né? Então, eu não sei se todo mundo percebeu de primeira, né, a criança lá fazendo birra, o olhinho aberto, o olhinho fechado, um aberto, outro fechado. Então, assim, a audiodescrição trazendo, né, esses detalhes para a gente que muitas vezes a gente não percebe, ampliando o nosso repertório, né, imagético, de vocabulário. Então, assim, é muito importante esse trabalho que vocês fazem. Né? Eu não sei se você quer comentar alguma coisa, senão eu tenho uma pergunta para o Marcos sobre isso. Eu só queria comentar que, para nós, os recursos de acessibilidade, a gente está muito na escola, eles são absolutamente estratégias pedagógicas. Então, a gente não tem mais entendido eles somente como recursos de acessibilidade para público A, B ou C. E isso nas diferentes possibilidades de pensar. E eu acho que a questão da audiodescrição, e também quando eu escuto, né, o Marcos falando, que eu leio como se eu estivesse tirando uma foto, acho que é alguma coisa desse tipo, sim. Que ele fala, né? Como se eu estivesse fotografando. Eu escrevo como se eu estivesse fotografando, tem a ver com isso. Quando a gente para, e quando a gente, numa sociedade tão desatenta, tão acelerada, com 85%, porque a gente também é encharcado, sabe, Marcos? Às vezes eu acho que é insuportável. Então, as coisas passam por nós, mas a gente não vê nada. E a gente está precisando de atenção, né? O processo de aprender, de escrever, de desenvolver, de ler, mesmo essa coisa da leitura, ela demanda um tempo, ela também... Eu posso fazer uma leitura coletiva, mas se eu estou lendo sozinho, tem um tempo íntimo, tem uma intimidade. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque como que a gente não trabalha letramento visual na escola? Se a gente tem 85% das informações por meio das questões visuais. Então, a gente é uma sociedade absolutamente visual, com muito pouco repertório crítico e de pensar sobre isso. Então, acho que o convite também é esse. É inegável, nós não vamos nem aqui discutir com esse grupo, que é direito, que nós vamos seguir brigando e lutando, e é direito pelo que se quiser, e não pelo livro que tem, ou pelo formato que tem, mas, acima de tudo, a gente tem entendido como uma possibilidade para cada um de nós poder ler de múltiplas formas. É isso, e isso é muito legítimo na minha vida, e no que a gente vem experimentando com crianças, adolescentes, adultos, homens. Nossa, é muito incrível isso. Marcos, aí nessa perspectiva que a Carla está trazendo, né, desse letramento visual, como é para você, uma pessoa cega, estar neste mundo que é tão, tão, tão visual? Né? Como que você vê o desenvolvimento também da audiodescrição, se você é usuário, como que é essa sua relação, né, com as imagens, que também exige muita leitura da gente, né, um repertório para a gente entender esse mundo imagético. Fala para a gente um pouquinho. Olha, o mundo é muito visual e a gente perde muito, né? Claro. Claro que a gente, de alguma forma, aprende a lidar com isso, a gente desenvolve recursos, né? Mesmo a gente precisa prestar mais atenção nas coisas, a minha audição, provavelmente, não sei se é melhor, mas é mais aguçada do que a de vocês, que enxergam, porque eu preciso usar ela para tudo, desde atravessar a rua até paquerar. Então, o meu tato é mais envolvido, eu consigo ler braille, não é por uma coisa, não, fechou uma porta, abriu uma janela, não, porque a gente precisa disso para a gente poder desenvolver. Não é nenhuma mágica, é simplesmente a forma que a gente encontra de tentar chegar nesse 85%. A gente não chega, e por isso existem os recursos. E as coisas têm melhorado muito, né?
Porque, primeiro, eu costumo brincar que tem coisas que o cego nem sabe que não sabe. E eu seria capaz de dar vários exemplos, mas um que me vem à cabeça agora foi, eu participei da narração audiodescritiva da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, que como é que funcionava o serviço? A pessoa que ia nos jogos, ela levava o radinho, ela podia sintonizar numa estação, e ali naquela estação a partida era narrada para pessoas com deficiência visual. Aí alguém fala assim, pô, mas isso já acontece no rádio, né? Isso já é mais ou menos, né? Por exemplo, todo mundo conhece aquele lance fantástico do Ronaldinho Gaúcho. Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Eu até hoje não sei o que ele fez. Porque eu não estava vendo, não consigo ver o que ele fez, né? Pô. Então, quando você tem uma narração audiodescritiva, ela te conta um pouco mais do lance. E aí, a gente foi treinar as pessoas que vão fazer essa narração descritiva. Foram 4 capitais, Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. No Rio, a gente teve a cortesia de entrar no gramado do Maracanã. E aí me levaram para conhecer o banco de reservas. E na minha cabeça, um banco de reservas, e na minha cabeça, porque eu nunca tinha visto, era um banquinho baixo, meio enterrado no chão, que os jogadores mal conseguiam ficar sentados, sem encosto. Quando eu vi o banco de reserva do Maracanã, parecia um banco daquele cinema, com lugar para botar copo, com uma cobertura de vidro, com cadeira acolchoada. Falei, pô, também quero ser reserva. A primeira coisa que eu falei foi isso, mas a segunda foi, caramba, tem um banco de reserva assim? Aí alguém estava comigo e falou, pô, mas você nunca perguntou como é que era o banco de reservas? Eu falei assim, não, eu nunca parei para pensar que eu não sabia como era um banco de reservas. Eu tinha uma imagem na minha cabeça e eu não questionei essa imagem. E agora eu estou percebendo que é totalmente diferente do que eu imaginava. Então, a audiodescrição, ela primeiro nos abre um mundo de coisas que a gente não imaginava como são, né? Nesse momento eu toquei no banco de reservas, mas, por exemplo, eu falei para o pessoal que estava fazendo a audiodescrição, eu falei, descreve o que pode ser óbvio para você, não é óbvio para quem não está vendo. Mas a audiodescrição também é um convite para que a gente entre pela porta da frente nos lugares. Eu explico. Quem é cadeirante, não sei se tem algum cadeirante assistindo a gente, sabe muito bem como é que é isso. Chega num lugar, num restaurante, num órgão público. Olha, aqui a gente tem uma escada, você não vai conseguir entrar por aqui não. Mas se você der a volta, ali no fundo tem uma entrada para você. Ele até entra, mas entra pela porta dos fundos. Nós cegos, a gente está acostumado a acessar as coisas pela porta dos fundos. Uhum. E aí não é de uma forma literal, né? É de uma forma metaforizada. Né? A gente até consegue ver um jogo de futebol no estádio, mas a gente pergunta para um para outro, a gente leva um radinho, a gente até consegue no cinema, mas aí alguém tem que ficar contando para a gente como é que é o filme. Isso é entrar pela porta dos fundos. Quando a gente tem audiodescrição, quando a gente tem algum recurso que permite a gente dialogar com aquele produto cultural, né? Produto esportivo, cultural, de uma forma independente, autônoma, a gente não está mais entrando pela porta de trás, a gente está entrando pela porta da frente. Quando, você sai com uma garota a primeira vez, vamos no cinema, eu não quero que ela fique contando o filme para mim, eu quero mostrar o poderoso, você, é chato. Da mesma forma que eu não quero que chegue no restaurante e ter que ler todo o cardápio para mim. Né? Ou seja, você senta no domingo com a sua esposa, você quer ver um filme para relaxar, você não espera que ela vai ficar te contando o filme, senão ela não está relaxando, ela está fazendo audiodescrição. Então é importante que existam recursos, que esses recursos sejam incorporados, porque isso nos dá autonomia, a gente paga. Eu pago, por exemplo, o Netflix, né? Não é de graça para mim, eu pago o Amazon Prime, só para não citar um. Então tem direito que aqueles filmes sejam audiodescritos, porque eu estou pagando. Eles não são legendados, como são em outros idiomas, para as pessoas que não falam aquele idioma. Por que eles não podem ser audiodescritos? Então, eu luto pelos direitos, eu vejo que a gente está avançando muito, a tecnologia nos permite avançar muito, mas eu vejo também que a gente está retrocedendo em alguns aspectos, principalmente nos questionamentos aos nossos direitos, coisas que não acontecia. A gente, às vezes, não conseguia alcançar o negócio, mas ninguém dizia, ninguém vinha para dizer assim, não, você não tem que ter direito mesmo, não. Agora tem gente que põe a cara para dizer isso. Infelizmente, né, Marcos? A gente está vivendo tempos muito, muito sombrios, assim, nesse sentido. E é por isso que eu falei, né, anteriormente, que a gente está aí numa luta para não retroceder, porque a gente tem um marco regulatório, né, um marco legal, muito, muito,
muito avançado, né? Carla sempre fala isso, né? Muito avançado. O Brasil tem uma legislação muito boa. A questão nossa, assim, a gente não pode perder o que a gente já conquistou, porque é tudo fruto de luta, gente. As pessoas às vezes esquecem disso, né? Tem isso não veio de graça. Não veio de graça, né? Cada direito adquirido foi fruto de muita luta. Por exemplo, votação, gente. As mulheres não podiam votar, né? Então, assim, a gente teve que ter lá um grupo de mulheres para falar, não, nós queremos votar sim. E foi para a rua, e muita gente machucou, e às vezes, né, eu não sei toda a história, mas provavelmente a gente morreu nessa luta. Então, foi sangue derramado para a gente ter esse direito, né, que a gente exerceu nos Estados Unidos, gente, teve uma coisa fantástica, que foi a invasão das pessoas com deficiência física, cadeira, em São Francisco. Eles bloquearam. Isso, assim, é um negócio que é fantástico. Tipo, luta, gente, luta. Não é Tem de graça. o documentário, né, o Creep Camp, que está na Netflix, gente, a gente recomenda para assistir, né, a luta mesmo das pessoas com deficiência nos Estados Unidos, para eles terem um marco regulatório, né, um marco legal lá para atender as pessoas com deficiência. Só para dar um exemplo, Cleide, a gente tem a lei de cotas, fugindo um pouco do nosso sistema, que é a lei de cotas, atualmente menos de 1% das pessoas com deficiência no Brasil trabalham de carteira assinada. A gente tem a lei de cotas, né, que obriga as empresas a incluírem essas pessoas. A lei de cotas é de 1991. No final do ano de 2019, o então governo mandou para o Congresso Nacional um projeto de flexibilização das leis de cotas. Felizmente, o presidente do Congresso, na época, não levou à frente, né? Então, qual foi a saída que está sendo adotada? Tá bom, não querem flexibilizar a lei de cotas, a gente vai flexibilizar o que é deficiência. E agora, cada vez mais, tudo é deficiência, né? Então, quem tem uma deficiência mais severa, que as empresas... vai ficando para trás na fila. Então, a gente está retrocedendo pra caramba em muitas coisas. Então, acho que o nosso papel aí, né, Carla fala muito disso, é a gente ficar muito atento, muito vigilante e colocar a boca no trombone, gente. Nós não podemos ficar calados frente a isso, não. Gente, olha, a conversa tá boa, o papo tá bom, nós já estamos aqui nos aproximando, né, de 1h30 de conversa, nem vimos que passou. Então, eu queria fazer uma última rodada aí, né? Se vocês quiserem abordar algum ponto que vocês tinham pensado em falar e não deu tempo, porque não temos perguntas, gente, vamos animar aí, vamos fazer uma perguntinha. Eu tenho uma coisa para falar, Cleide. Então, vamos lá. Eu lembrei o seguinte, eu falei, e tem muito a ver com o que a Carla falou, né? Da gente incentivar leitores. Eu tenho um quadro no meu YouTube do História Cego chamado Historinhas de Cego, em que eu leio livros para criança. Livros em braille, né? Eu ponho o celular na frente do livro e vou lendo e vou brincando com o livro. Então, eu convido vocês que têm criança, não é só para criança cega, é para qualquer criança assistir. E, Cleide, a gente podia fazer uma parceria aí para a gente ler uns livros, você me mandar os livros da biblioteca, que são livros em braille, né? São leituras de livros em braille. Porque, ao mesmo tempo que a gente está mostrando, né, como é que o cego lê, que o cego tem independência e tudo mais, a gente está incentivando as crianças que escutam e que querem ler uma história, né? Uma pessoa cega está lendo história com uma criança. Isso também quebra paradigmas. E a gente tem procurado também, lá na Biblioteca Estadual, colocar os livros, né, em braille no setor infanto-juvenil, para que as crianças enxergantes elas possam, né, ter o contato com esse tipo de material e poder entender como que se dá, né, o acesso à leitura pelos cegos, pelos coleguinhas cegos, né, por quem precisa desse recurso. Então, acho que isso é muito importante, essa divulgação, né, do recurso é muito importante. Aqui em Belo Horizonte, eu não sei se você conhece, Marcos, provavelmente sim, a gente tem uma escritora, né, que é a Elisete Lisboa, então, eu li um dos livros dela. Que legal! Um dos livros que eu li no História de Cego foi coincidência. Eu não sabia que ela era de Belo Horizonte. Tal. Eu entrei em contato com ela por e-mail por algum motivo e ela falou que era daqui. Foi coincidência. Eu já tinha lido os livros dela no Historinhas de Cego. Pois é. Então, a Elisete faz esse trabalho que é de publicar, né, e de falar também sobre esse livro, né, em duas escritas, em braille e em tinta.
Então, eu acho que isso é muito importante, né, da gente colocar, e aí ela publica, né, por exemplo, pela editora Lê, tem livro dela, a Paulinos tem livro dela, que estão aí no mercado, você pode ir na livraria e comprar, né? Então, vamos lá, Carla? Quer fazer as suas considerações? Quer falar alguma coisa? Vamos fazer... Vamos fazer considerações. Eu tinha anotado aqui, mas eu acho que eu queria retomar um pouco a questão de como que, então, todos juntos a gente vai pensar nesse processo, que agora é um convite duplo, ou é um compromisso duplo. Como o Marcos disse, da gente não retroceder, e a gente está retrocedendo. E qualquer processo ou as nossas escolhas, e a gente está vivendo um movimento e um momento, né, eleitoral, a gente não vai discutir aqui questões e escolhas partidárias, mas é importante que a gente entenda que as nossas decisões são decisões políticas, que a gente garantir ou não garantir o direito tem a ver com uma posição do que eu entendo por sujeito, pelo outro, por alteridade. Então, eu acho que é um convite para que a gente pense e se responsabilize, não só com o meu direito, a gente está vivendo uma sociedade absolutamente individualista, e eu queria muito dizer que não é só um direito das pessoas com deficiência, talvez para mobilizar um outro local das pessoas, e sim que é um direito de todos nós. Quando o Marcos estudou na escola especial e eu não pude ter o Marcos como colega, eu também perdi possibilidades incríveis. Quando eu não aprendi a Libras de sinais desde a primeira infância, eu também perdi um direito de ter contato e aprender uma língua que é gestual, que é visual, que me traz outros elementos de construção de conhecimento. Quando eu perdi a possibilidade de conhecer a audiodescrição desde cedo, eu perdi a possibilidade de escrever e narrar de outro jeito. Portanto, para além do direito das pessoas com deficiência, e que é fundamental, eu estou falando também dos direitos de todos nós de termos a possibilidade de não sermos tão preconceituosos, de conhecermos outras formas de acessar o mundo, de ler, de nos relacionar, de amar, de nos locomover, de pensar, de sonhar. E também é a literatura que é uma grande companheira nisso. E aí eu queria terminar com uma citação do Flusser, que é outro escritor que eu amo, um outro, Marcos, eu não sei se tu conhece esse cara, agora ele está ficando conhecido, se chama Wilhelm Flusser. Ele morou no Brasil, mas ele era tcheco, da República Tcheca, e ele era apaixonado pelos livros e pelas línguas. E o Flusser considerava que um livro dele estava pronto depois dele escrever em 4 idiomas. Então, ele escrevia primeiro no idioma, o primeiro idioma dele, aí ele mudava para o idioma, ele escrevia em tcheco, depois ele escrevia em inglês, que é um idioma mais universal, depois ele escrevia em francês, que é o idioma da literatura e da filosofia, depois ele escrevia em português, que é era o idioma afetivo dele, depois ele considerava o livro pronto. E cada uma das vezes que ele escrevia, o livro mudava. Por quê? Porque o nosso pensamento também vai se constituindo pela língua. Que eu acho maravilhoso, né? Porque é isso. Imagina um cara que escreve 4 vezes para considerar que o texto está pronto. Eu acho que é um amor aos livros, ao outro, ao conhecimento. X. E aí o Flusser diz o seguinte: o texto não tem destino, ele é um destino. Em outras palavras, o texto é pleno de significados. E essa completude é atingida por cada leitor de maneira própria. O texto será, então, tanto mais significativo quanto maior for o número de modos de leitura. Então, acho que é um pouco esse o convite
para cada um de nós e para que a gente leia junto com e que a gente invente formas de estar com as pessoas, também tendo a leitura como mediadora. Nossa, Carla, que coisa mais linda! Eu já te escutei lindo, falando né? isso, mas toda vez que você lê esse texto eu fico emocionada, porque é muito lindo, né? É de uma riqueza muito grande, né? E assim, esse homem deve ter sido muito interessante mesmo. Marcos, suas considerações? Cara, queria agradecer muito, agradecer quem tá vendo. Tem um número aqui que tá aparecendo 87 bate-papo, porque tem 87 pessoas assistindo? Não, nada a ver, né? Eu não sei. Seja como for, queria agradecer muito a vocês que ficaram aqui. Os vídeos vão ficar na internet. Então, a gente está atingindo, a gente nem sabe quem ainda. Queria convidar para conhecer o meu trabalho, seja no Instagram, no YouTube, no TikTok. Se você aí que está assistindo está perdendo a visão, conhece alguém que está na situação, ou é uma pessoa cega e gostaria de conversar, eu tenho um projeto chamado de Cego para Cego, que é, na verdade, um bate-papo privado comigo, né? Não é um vídeo para o YouTube, é uma conversa, né, virtual, em que a gente fala sobre as questões que estão afligindo você, que você quer conversar. Enfim, já conversei com muita gente ao longo desse tempo, que as pessoas acabam me vendo de alguma forma como referência, né, por verem os vídeos e tal, querem conversar, querem falar do crush que não deu mole, ou da faculdade que não é acessível. Então, só escrever para historiasdecego@gmail.com, que é o meio de contato, que é o Pix do canal, e busquem, né, o livro Histórias de Cego também na internet. Queria terminar contando uma historinha. Eu falei para vocês no início que eu enxerguei até os 6 anos de idade. E cheguei pouco, mas enxerguei. E eu morava no Rio de Janeiro, e a praia. E o que me fascinava na praia, eu gostava muito de brincar no mar, mas o que me fascinava na praia era ver o horizonte. Eu não enxergava muito, mas eu conseguia ver o horizonte. A terra, o mar encontrando com o céu. Para mim isso era fantástico. Na minha cabeça de criança, eu queria chegar até o horizonte. Só que, quando você anda para frente, o horizonte vai mais para frente, né? É uma palhaçada. Você dá um passo, o horizonte se afasta um passo. Enfim, eu fiquei cego, esqueci o negócio de horizonte. Acabei vindo morar em Belo Horizonte, que foi o único horizonte que eu cheguei. E aí, outro dia, numa palestra minha, me perguntaram assim: Marcos, o que você acha que seria um lugar totalmente acessível? E me pegou de surpresa, porque eu não conheço nenhum lugar totalmente acessível, né? É difícil esse conceito de totalmente acessível, né? Por exemplo, a gente vai falar de uma acessibilidade física. Para o cego é importante o piso tátil, mas para alguém que usa muleta e cadeira de rodas, o piso tátil atrapalha. Enfim, a acessibilidade tem seus conflitos e tudo mais. E aí eu estava pensando em responder, aí eu lembrei desse horizonte que eu via quando era pequeno e queria chegar. E eu me dei conta do seguinte: caramba, vai ver que o horizonte, né, é esse lugar totalmente. Talvez para a gente saber. Fazendo um evento desse com o PH, falando para o público de Minas Gerais e do Brasil, eu sinto que hoje, nessa noite, nós demos 2 passinhos a mais na direção do horizonte. Então, eu queria agradecer muito a Laís, a Cleide, a Carla e todo mundo que está aí. Obrigado, gente. Ai, a gente que te agradece. E enquanto você falou do horizonte, eu me lembrei de um conto do Galeano que eu queria terminar com ele, né? Eu vou ler aqui, não do livro do celular, mas o que vale a intenção, né? Vamos aqui para os nossos fechamentos. Eu queria convidar vocês para o próximo debate que vai acontecer no dia 19 de outubro, às 19 horas, que vai ser um encontro com artistas, com a Brenda Artigas, Renata Mara e a Brisa Marques. Gente, olha que maravilhosas essas mulheres. Então, fica o convite para vocês aqui no canal do Acessa BH. A Maria Emília, que a gente está registrando. Maria Emília, beijo para você. A fala, gente, eu me sinto uma blogueirinha, né? Uma youtuber. O youtuber aqui é o Marcos, mas eu fico me achando.
A Maria Emília disse, a fala apaixonada da Carla é contagiante. Parabéns, o encontro foi muito rico. Muito obrigada, Maria Emília. Eu concordo com você, né? A Carla é maravilhosa, maravilhosa. Carlinha quer dar tchau, porque depois que eu falar o Galeano, ninguém vai falar mais nada, não. Eu acho que tem que terminar com o Galeano. Eu quero agradecer muito a ti, Cleide, ao Marcos, belo encontro, muito bom. A gente segue nas conversas, Marcos. A Sim. Laís e a toda a equipe. E aí, eu acho que tem que terminar com o Galeano. Mas, como a gente está nesse Belo Horizonte, o Marcos falou do Belo Horizonte, então eu queria roubar um pouquinho, e antes da gente terminar com o Galeano, da gente ir para o Uruguai, eu queria voltar para o Guimarães Rosa e para o Rio Balto, que diz, né? O mais importante, o senhor Miri, veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam, verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me alegra montão. Uau! Guimarães Rosa, gente, é isso. Muito obrigada, Carla. Obrigada, Marcos. Obrigada aos nossos intérpretes, Rosana e Laritza. Muito obrigada, né, pela disponibilidade, pelo trabalho aí. Obrigada à coordenação, à produção, a todo mundo. Muito obrigada, gente. E vamos lá para o Galeano. A função da arte. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadofli, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar? É isso, gente. Uma boa noite e até a próxima. Tchau! A cultura abre as portas para a inclusão. Seminário Acessa BH 2022. Ao lado do logo do seminário, foto esverdeada de um olho aberto. Um evento 100% online, acessível e gratuito para refletirmos sobre inclusão e acessibilidade nas artes. Quadrados com as cores do seminário, palavra-chave ou fotos dos convidados. Nos meses de setembro e outubro, vamos discutir e conhecer maneiras de tornar nossa prática cotidiana mais inclusiva. Debates, oficinas e atrações literárias. Inscrições gratuitas pelo site. Acompanhe a programação pelas redes sociais. Perfil @acessabh, site www.acessabh.com.br. Cartela de logos.